Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós escolhemos a carta de João, capítulo 3, versículo 7. E o trechinho do versículo diz assim: Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Pegamos uma história verídica, não é? Logo que nasceu, o menino teve problema respiratório e cardíaco e teve que ser submetido a uma cirurgia que durou 6 horas. Ele teve um subdesenvolvimento da válvula pulmonar, por isso o lado direito do coração não se desenvolveu, acarretando a falta de ar no menino. Enfim, antes de completar 4 anos, ele sofreu 6 cirurgias para reverter o caso e ainda corre risco. A mãe conta que o menino diz coisas que a fizeram crer que seu filho era seu pai, que seu próprio pai nessa mesma encarnação, não é? Pois o problema que ele tem é do mesmo lado aonde a bala feriu o coração de seu pai. O atestado de óbito do pai diz que ele morreu devido a uma artéria pulmonar rompida pelo tiro, a mesma artéria do problema do menino. O menino disse para os pais que ele não queria vir, mas que Deus o havia dado a eles. A mãe conta que uma vez o menino estava fazendo muita bagunça e ela estava trabalhando e nervosa disse ao garoto que ele iria apanhar se não parasse de fazer bagunça. O menino respondeu a ela: Quando fui seu pai, tive paciência com você e sua irmã e nunca bati em vocês. E você era bem bagunceira. E outra vez ele perguntou à mãe como se chamava o gato branco que elas tinham quando criança. Disse o nome do gato, Boston, que ele disse que se chamava Boss, mas era o nome do preto, que ele queria saber que era Maniac. E ela se perguntava como ele sabia que elas tinham tido 2 gatos, um branco e um preto, e vários outros detalhes que só a reencarnação pode explicar. E como esse, tem vários outros exemplos que poderíamos estar citando, e mesmo Jesus, quando afirmou que João Batista era o Elias reencarnado. A reencarnação não é uma descoberta do Espiritismo. A reencarnação ela está presente na cultura de povos antigos e em livros sagrados do Antigo Testamento, que inclusive tem várias histórias de reencarnação na própria Bíblia, não é? E na Revista Espírita também tem muitas histórias sobre reencarnação. O Espiritismo foi ensinado, né? O Espiritismo não. Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos sobre a reencarnação. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e torna acessível a muitos o entendimento. Ficou mais fácil, não é? A reencarnação é a lei de Deus e sua noção se perde na antiguidade. O Espiritismo vem resgatar este conceito, esclarecendo-o melhor e colocando ao alcance de todos que querem, não é? Em primeiro lugar, vamos ver o que nós entendemos por reencarnação. Alma, quando o espírito está encarnado, e espírito, quando está desencarnado. Reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele que nada tem em comum com o antigo. A reencarnação dos espíritos é princípio conhecido por civilizações antigas, embora sob diferentes nomes. O Espiritismo passou a usar esse termo, reencarnação, para evitar dúvidas e definir com precisão o fenômeno. A reencarnação ela tem como finalidade propiciar ao espírito, através de diferentes existências, oportunidades de expiar as faltas cometidas em reencarnações anteriores, e se melhorar progressivamente até que, limpo de todas as impurezas, não tenha mais necessidade das provas da vida corporal. A cada nova existência,
o espírito dá um passo adiante no seu progresso, porque vamos trabalhando as nossas qualidades e vamos trabalhando também os nossos defeitos, vamos adquirindo virtudes, não é? Quando Jesus disse: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, além de comprovar a existência da reencarnação, nos mostra que, dada a imperfeição do homem, apenas uma vida não é suficiente para que ele consiga depurar o espírito. Então, necessárias várias reencarnações sucessivas para que, através de diferentes experiências, possamos progredir e assim podermos entrar no reino dos céus, não é? No reino de Deus. Todos os espíritos são criados por Deus para a felicidade, mas para experimentá-la, necessário as múltiplas reencarnações que temos, que o ensinamento prático pode... qual o ensinamento prático que podemos tirar dessa lição no nosso dia a dia? Que a reencarnação é um ato de misericórdia divina em nosso próprio benefício, pois nos possibilita reparar antigas faltas e avançarmos espiritualmente. E assim vamos progredindo, não é? Então, a cada dia, a cada instante da nossa vida, deve ser considerado como uma ocasião especial para fazer o bem, praticar a caridade, aprender e auxiliar o próximo, para que não percamos a possibilidade, né, a oportunidade de progredirmos. A reencarnação, ela é uma lei natural, portanto, divina, não é? A qual estamos submetidos pela misericórdia de Deus, com a finalidade de progredirmos espiritualmente e avançarmos para a suprema felicidade, que alcançaremos com certeza. Na erraticidade ou na espiritualidade, formamos grupos ou famílias que se unem pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações que temos. Quer dizer, então desfrutamos dessa sublime alegria de estarmos juntos, compartilhando nossas experiências, porque nos afinizamos, somos espíritos afins, não é? Felizes por nos encontrarmos juntos, e esses espíritos buscam uns aos outros. Quando cada um de nós aqui encarnou, nós viemos como amigos ou na mesma família, a fim de trabalharmos juntos pelo mútuo adiantamento. Assim, esses laços são fortalecidos. Tanto aqui quanto na espiritualidade, os espíritos que estão na espiritualidade vão nos ajudando através das inspirações, não é? E nós aqui vamos tentando cumprir a nossa parte. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento, e a encarnação apenas nos separa momentaneamente. Os que se conservam livres, desencarnados, velam e auxiliam, como já falamos, não é? Nós aqui que estamos encarnados, portanto, presos ao nosso corpo físico. A afeição entre os espíritos, ela se torna mais forte a cada encarnação, quando os espíritos alcançam níveis superiores de aperfeiçoamento, e isso se dá quando estão menos presos a matérias, sem interferência do egoísmo e das paixões inferiores que nós temos aqui na Terra, não é? A afeição que nos une torna-nos mais apurada, quer dizer, mais pura, aperfeiçoada essa afeição e completamente verdadeira, não é? Assim sendo, podemos percorrer ilimitado número de existências corpóreas sem que nada afete a nossa mútua afeição, porque ela é sincera, ela é verdadeira, então nada vai interferir. Não tem aquelas pessoas que não são da nossa família, mas que nós encontramos e como amigos e que nós adoramos, mais do que às vezes um próprio irmão de sangue.
São esses espíritos afins que estamos falando, né? E isso se estende pela verdadeira afeição de almas, pois as almas que se unem só pelos interesses materiais não têm outro motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não têm afinidades, não é? Então não tem aquela pureza de sentimento, então não tem necessidade de se reencontrarem novamente. Apenas as afeições espirituais são duráveis, sobrevive à destruição do corpo. Já as afeições carnais acabam como a causa que a fez nascer, né? O interesse que tinham são de uns para com os outros e a morte os separa na terra e no céu, porque não tem necessidade de se reencontrarem. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou anteriormente. Já quando temos antipatia, mas somos da mesma família, viemos juntos exatamente para nos reajustarmos através do quê? Do amor, que é o sentimento verdadeiro que vai unir as almas e os espíritos, não é? Às vezes como mãe, pai, filho ou como irmãos. Além disso, os maus têm a chance de melhorarem-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem, principalmente quando vem entre mãe e filho, não é? Porque aquela afeição, aquele amor, aquela dedicação, aquele carinho realmente faz toda a diferença. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam através do amor. É lindo estudarmos isso, não é? E é assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se une os povos e as raças. E temos ainda aqueles amigos que são os nossos verdadeiros irmãos, como já falamos, não é? E porque somos espíritos afins, queridos, já de outras encarnações, exatamente essa afeição que nos une. A grande lição que o tema de hoje nos dá é que a encarnação nos propicia a convivência constante com aqueles a quem amamos e que nada, nem mesmo a morte, que afinal de contas não existe, consegue separar os que se unem com afeição sincera através do amor. No plano físico, como no espiritual, o amor liga a todos nós por laços indissolúveis que se tornam estreitos a cada nova encarnação, porque vamos praticando cada vez mais, amando o nosso próximo, procurando fazer tudo aquilo que pudermos como se estivéssemos fazendo para nós. Vamos também, a partir disso, fazendo novos amigos, novas afeições, novos amores. É assim que a gente vai conquistando, porque Deus nos criou simples e ignorantes, para permitir nos desenvolver de forma gradativa e crescente, até atingirmos maiores plenitudes ou maiores evoluções, que é a meta do próprio espírito, a meta da nossa própria alma, não é? Isso depende única e exclusivamente de nós, de abrirmos os nossos olhos, de ver, pois somos responsáveis somente por aquilo que já conseguimos aprender. E uma vez aprendido, aí sim, será cobrado de nós sobre aquilo, não é? Não somos responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofreremos castigo por atos ou atitudes que ignoramos. Aos espíritas, muito será pedido porque muito receberam, mas àqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Vamos tentar aplicar em nós todos esses ensinamentos de Jesus que já estão compreendidos por nós, pois uma vez compreendido já está gravado em nossa própria alma. E também nós mesmos procuremos nos policiar para melhorarmos, para conseguirmos enxergar quando estamos fazendo algo que não está
que está em desacordo com os ensinamentos do Evangelho. Mas também não vamos sair por aí tentando mudar nossos entes queridos. Pelo contrário, vamos mudar a nós mesmos, que já estaremos fazendo muito, porque através da nossa mudança nós podemos servir de exemplo, não é? De exemplo. Portanto, aproveitemos essa existência para fazermos o melhor que pudermos, fazermos o máximo por nós mesmos, né? Para vencermos os nossos vícios, trabalhando incessantemente as nossas próprias virtudes, nos melhorando, aperfeiçoando cada vez mais e melhor. É a oportunidade que temos. Então, aproveitemos. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.